Espero que vocês estejam bem, né? Como vocês viram, a gente já deu início às nossas aulas aqui pelo grupo. E hoje, justamente, a gente vai responder aquelas atividadezinhas de um módulo que eu passei para vocês na nossa primeira aula, que vai justamente da página 36 até a página 41, tá bom? Espero que vocês possam estar respondendo, né? Lembrando que qualquer dúvida, postem aqui no grupo, tá bom? Para que a gente possa tirar essas dúvidas. Estarei aí com vocês tirando essas dúvidas de 7 até 11h30, tá bom? Então postem quem fez, quem não fez, quem deixou para fazer hoje, né? Tá bom? Também já comecem a fazer aí, beleza? Então vamos lá, página 36 do módulo, tá bom? Ó, e aí ele pergunta assim: leia o conceito a seguir, discuta com o professor e dê a sua opinião, tá bem? E esse conceito ele fala justamente sobre o que é o racismo, né? O racismo é a discriminação baseada na suposta inferioridade de certas raças. E aí, como vocês sabem que o que é o racismo, né? A gente já ouviu falar várias vezes da palavra racismo. Ah, quem nunca ouviu essa expressão, você é uma pessoa racista. Segundo o dicionário, galera, o racismo ele é quando uma pessoa, né, considera a outra inferior graças à sua cor, tá bom? E aí vocês têm que criar um conceito justamente baseado nessa ideia, beleza? Que ideia é essa? Essa ideia, vocês acham mesmo que uma pessoa ela se torna inferior a outra graças à sua cor, né? E aí vocês vão responder como ele pediu aqui. Leia o conceito, discuta com o professor e dê a sua opinião. Aí é uma opinião de vocês, uma opinião individual, né? Vocês sabem que ninguém é inferior a ninguém graças à sua cor, né? Cada um foi feito conforme a vontade de Deus, tá bom? Então vamos imaginar assim, que cada um foi feito à vontade de Deus, cada um tem uma cor própria, né? Ninguém é inferior a ninguém devido à sua cor, tá bom? Então essa primeira questão aí vocês vão responder justamente essa ideia, tá bom? Eu gostaria que todo mundo postasse justamente a sua resposta, tá bom, pessoal do nono ano, aí nessa primeira questão, beleza? Então vamos lá. Vamos agora para a página 37. Ó, pesquise sobre as origens do racismo no Brasil e converse com os colegas sobre o que você pesquisou. Outro ponto a ser tratado aí, vocês sabem que infelizmente agora a gente não está podendo ter nossas aulas presenciais, né? Então eu quero que vocês façam justamente essa pesquisa, né, sobre a origem do racismo no Brasil. Desde quando os negros eram trazidos aqui para o Brasil pelos portugueses para trabalhar de forma injusta, né, no período da escravidão, tá bem? E a terceira é assim: você sabe o que é identidade étnica, étnico-racial? Como se formou a identidade étnico-racial do Brasil? Existe sua resposta no caderno. Se necessário, realize uma pesquisa sobre esse assunto. Então, ó, vocês vão pesquisar sobre a identidade étnico-racial, né? Qual é a identidade, professor, étnico-racial do Brasil? Né? Aí já complica um pouco, principalmente a nossa, porque aqui no Brasil a gente tem uma mistura de raça, né? A gente tem o indígena, a gente tem o europeu, a gente tem o próprio negro, a gente tem o branco, né? E aí a identidade étnico-racial do Brasil, ela é muito demistificada, né? Ela é muito uma mistura de tudo, tá bom? Então, ó, postem também essas três primeiras questões aí. Eu quero a resposta no caderno, escrita, tá bom? E eu quero que todo mundo poste. Você poste e coloque o seu nome. Poste e coloque o seu nome, tá bem? Na imagem que você vai postar aí no grupo, beleza? Tô aguardando. Ó, lembrando que isso tem que ser feito de 7 até as 11h30, beleza? Então vamos lá. Saindo aí da página 37, vamos para a página 38, né? Onde ele faz uma pergunta assim: com base no que você estudou na unidade 1, identifique medidas políticas de segregação racial na Primeira República. Segregação, professor, mas o que significa segregar? Né? A palavra segregar, galera, significa separar, né? Desunir, afastar, tá bom? E aí vocês vão ter que identificar essas medidas. Lembra que eu falei, uma delas é justamente quando o pessoal inventou a ideia do clareamento da sociedade brasileira, tá bom? De trazer imigrantes brancos para que essa sociedade ela pudesse voltar a ser branca. Uma é essa, tá bom?
A outra vocês vão ter que identificar lá no primeiro capítulo, beleza? Vamos lá. Ó, e aí ainda na página 38, vamos lá. Ó, observe a imagem, como é possível identificar a influência das teorias raciais na construção da identidade brasileira. E aí ele fala justamente dessa imagem aí do lado, que vocês estão vendo aí no módulo, na página 38. E ele quer que você, observando a imagem, tá bem, vocês relatem como é possível observar o racismo aqui no Brasil, tá bom? Então, ó, a imagem, galera, retrata justamente uma família, né, e a sua conjuntura. Lembrando que nesse período aqui, no início da República, tá bom? O Brasil tinha em si uma forma de criar as suas crianças. Exemplo, a mulher branca tinha seu filho, mas de fato, quem criava essa criança era justamente a escrava, né? Era sua ama de leite, né? Esse termo, acho que vocês já ouviram falar, a ama de leite, que era a mulher que amamentava, que cuidava dessa criança por um bom tempo, tá bom? Então, ó, eu quero que vocês identifiquem aí justamente na imagem, né, a prova do racismo, né, a prova de que a sociedade brasileira nesse período aqui tinha como influência as teorias raciais. Então vocês vão analisar a foto, tá bom, que está aí na página 38, e vão colocar que a criança branca está sendo criada justamente por duas negras, tá bom? Pelo fato dessas negras serem escravas, tá bem? Então vamos lá, a questão 2. Para os intelectuais brasileiros do século XIX, o que representava a mestiçagem na construção da identidade brasileira? Para os intelectuais brasileiros que eram extremamente racistas, aí vocês vão colocar aí a resposta de vocês. A mestiçagem significava a destruição da sociedade brasileira, tá bom? Então vamos lá. Para quem respondeu e acertou, ó, vamos lá. E a terceira ele fala assim: de acordo com a política de branqueamento, qual era a função do imigrante europeu na construção da identidade brasileira? Né? Olha, vocês vão, essa daí nítido, galera, tá claro, né? Qual era a função de trazer o europeu para cá para o Brasil? Era de tornar a sociedade brasileira uma sociedade branca e não uma sociedade de negros, tá bom? Então vamos lá, da página 38, vamos ligeirinho aí para a página 39, lá no finalzinho, tem uma questão que fala assim: com os colegas e o professor, discorra sobre a importância da atuação dos grupos e da imprensa negra. De que forma eles contribuíram para lutar contra o racismo no Brasil republicano. Galera, infelizmente não dá para a gente discutir presencialmente, né? Vocês aí com seus colegas na turma. Mas o que acontece? A imprensa negra ela teve uma grande participação para valorizar, como eu falei na nossa aula, quem assistiu lá a nossa aula, para valorizar o negro na sociedade brasileira. E aí é uma resposta meio que pessoal. Vocês vão colocar qual foi a importância dessa imprensa justamente para a figura do negro no Brasil, né? Como foi que a imprensa negra trabalhou no desenvolver do negro brasileiro justamente durante todo o período republicano, tá bem? Saindo aí da página 39, vamos para a página 40, tá bom? Na página 40 aí, a primeira questão tem duas, tá bom? Duas questões, beleza? A primeira questão ela fala assim: de acordo com a leitura, o governo implantou leis que negaram os direitos básicos dos negros na sociedade. Identifique no texto quais são esses direitos e o escreva a seguir. Então foram três, galera. Dá para identificar três direitos aí que foram negados pelo governo aí nesse textozinho. O primeiro, que era o direito a exercer algumas profissões. O segundo, né, que era o direito de ter terra de subsistência. E o terceiro, que era o mais grave deles, que é a participação social dos negros na nossa sociedade. Então, anotem aí, voltem ao vídeo quantas vezes quiserem para gravar, tá bom? Mas anotem aí. O segundo, ele pergunta assim: quais as consequências da criação de leis que criminalizavam o negro na sociedade? Isso se reflete até hoje? Argumente com os colegas. Ó, então, essa criação dessas leis, resposta para vocês, prejudicava a ação do negro, prejudicava a imagem do negro na sociedade. Ponto. Aí ele pergunta novamente:
Essas leis têm resultados até hoje? Vocês colocam sim. Até hoje elas sujam a imagem, né, do negro brasileiro, beleza? Tá bom. Já na página 41, que a gente vai encerrar por aqui, ele faz uma pergunta lá na questão 6. Faça uma pesquisa e identifique se essa realidade da educação ainda persiste nos dias atuais. Será que a população negra ainda tem dificuldade de acesso à educação básica? E em relação ao ensino superior, sim, galera, né? Adiantando já a pesquisa aí de vocês, esse negro ainda tem muita dificuldade, tá bom? Apesar de várias políticas educacionais criadas para ter o negro na escola, ainda é muito difícil, tá bom? Então façam essa pesquisa. Eu quero que vocês citem justamente aí na pesquisa de vocês a questão das cotas raciais, tá bom? E postem também essa resposta no grupo. Pessoal, responda as atividades, tá bom? Qualquer coisa me procurem no grupo, beleza? Eu estarei por aqui. Falou.